Olá, estamos de volta então ao curso de Direito Previdenciário, já de acordo com a reforma da Previdência. Acabamos de ver o cálculo das aposentadorias e pensões dos servidores públicos. O cálculo é o mesmo do regime geral de Previdência Social, de forma que, se você ficou com alguma dúvida, pode prosseguir com o curso, porque quando a gente chegar na parte de regime geral, veremos tudo isso de novo, né? E até com mais riqueza de detalhes. A aula agora vai ser sobre a contribuição, tá? Essa contribuição, ela é voltada para o servidor público, mas as alíquotas são muito parecidas com as alíquotas que serão aplicadas no regime geral de Previdência Social. E aí já vou preparando vocês, não levem um susto com as novas alíquotas contributivas para o sistema previdenciário. Elas foram aumentadas assustadoramente. Vamos lá então? Corta aqui para a tela. O que nós temos hoje? O servidor público, tá? Ele contribui com 11%. Essa alíquota vale tanto para os servidores ativos quanto para servidores inativos, sendo que na inatividade esse percentual ele só incide sobre o valor que exceder o teto do regime geral de Previdência Social, tá? E aí, com a reforma da Previdência, olha o que eles fizeram com esta alíquota, tá? Então, antes da reforma, todo servidor, independentemente do valor do seu salário, contribuía com 11%. Então, ele ganhava R$2.000, 11%. Ele ganhava R$10.000, 11%. R$20.000, 11%. Agora, houve um escalonamento mais justo para quem ganha menos. Quem ganha menos vai pagar menos. Quem ganha mais vai pagar mais. De acordo, então, com o artigo 11 da reforma da Previdência, até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os artigos 4º, 5º e 6º da Lei 10.887. Bom, essa Lei 10.887, ela regulamenta, né, a aposentadoria após a segunda reforma da Previdência. Pulou então para 14%, o que era 11%, pula então para 14%. Lembrando que estamos no regime próprio de Previdência Social, portanto, servidores públicos, ok? Ah, professor, não mudou muito não, de 11 para 14 dá até para aceitar diante do propalado déficit da Previdência. Sim, mas não é tão simples, né, como eu estou aqui mostrando para vocês. É um pouco mais complicado. Vamos lá, então? Então, 11 pula para 14, ok? Vamos lá. A alíquota prevista no caput, ou seja, 14%, será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido. Tudo de acordo com os seguintes parâmetros. Então, vamos lá. Aquele servidor que ganha até um salário mínimo, município tem muito disso, ó, 7,5%. Então, o que era 11 caiu para 7,5%. Boa notícia. E quem está na faixa de cima? Quem ganha acima de um salário mínimo até R$2.000. A alíquota que era de 11%, caiu então para 9%. Uma boa notícia. Concordam? Ok, vamos avançar. Quem ganha um pouquinho acima de R$2.000 até R$3.000, o que era 11 já pulou para 12%. 12%. E quem ganha um pouquinho acima de R$3.000 até R$5.839,45, o que era 11 pulou para 14%. Beleza? Isso daqui, então, é a realidade para os novos servidores públicos que, no plano federal, na União, ingressou no serviço público após 2013. Tá? Quem entrou após 2013 no serviço público federal, a realidade é essa, porque pouco importa o valor do seu salário, você está limitado ao teto da Previdência, né, do regime geral. Então, esses novos servidores, a alíquota pulou de 11 para 14. Só que tem servidor que não se submete ao teto do regime geral de Previdência Social. Para eles, a realidade é essa daqui.
Quem ganhar acima de R$ 5.839 até R$ 10.000, a alíquota pulou para 14,5%. Se ganha um pouquinho acima de 10 mil até 20 mil reais, 16,5%. E continua. De 20 a 39 mil reais, que é o salário da elite do funcionalismo público, delegados da Polícia Federal, auditores da Receita Federal, procuradores da Advocacia Geral da União, gestores públicos, auditores da CGU, percentual de 19%. Tá? E para os privilegiados, que ganham acima de R$ 39 mil, a alíquota pulou para 22%. Reparem, então, que era 11% e agora varia de 7,5% até 22%. É uma alíquota extremamente alta, né? Mas quem não gostaria de pagar os 22%? E detalhe, além dessa alíquota de contribuição previdenciária, você não pode se esquecer que tem mais o imposto de renda. Se você juntar o imposto de renda e mais a contribuição previdenciária, no final das contas, esses dois tributos representam mais de 1/3 da sua remuneração bruta. Ok? Beleza. Agora, um pequeno detalhe, tá? A pessoa chega para você e fala assim, eu ganho 15 mil reais. Qual seria a minha alíquota? Se você seguir essa tabela aqui, o 15 mil estaria aqui no inciso 6. Você diria para essa pessoa, olha, 16,5% em cima de 15 mil reais. Tá? Mas não é assim que vai ser o cálculo. O cálculo ele é progressivo. O que isso significa? A alíquota reduzida ou majorada nos termos do disposto no parágrafo 1º será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida dos respectivos limites. Significa o seguinte, eu não vou aplicar uma única alíquota em cima do seu salário bruto. Eu vou fazer uma continha escalonada, ou seja, até um salário mínimo eu vou lá e aplico 7,5%. Aí eu achei aqui o valor. Depois de 1 a 2, salários mínimos, de 1 a 2 mil reais, já é a alíquota de 9%. Então acho o valor, coloco aqui. Depois de 2 a 3 mil, aplico 12%. De 3 a 5, 839, 14%. E depois o que é que eu vou fazer? Vou somar todas essas parcelas. E aí eu vou encontrar o total, o valor da sua contribuição. Então, corta para mim, o cálculo deixou de ser simplório, ou seja, eu não pego o valor bruto do seu salário e aplico a alíquota correspondente. Não, eu pego aquela faixa salarial, Pego R$ 1.000, salário mínimo, aí aplico 7,5%. Aí achei, deixo lá separado. Aí de 1.000 a 2.000 reais, aplico a outra alíquota, deixo lá separado. E vou fazendo assim até chegar na última faixa. No final, eu somo todas essas parcelas para encontrar o valor total da minha contribuição. Então, você vai ter que fazer várias contas proporcionais ao seu salário. Você ganhar lá na faixa de 35 mil reais, você vai fazer uma conta para cada faixa, depois você vai somar isso tudo. Tranquilo? Então não é tão simples, não é pegar o maior percentual e aplicar sobre o salário bruto. Não, tem que ser aplicado por faixa salarial. Beleza? Corta para cá. Bom, como é que fica então esses valores com o ambiente inflacionário? Bom, esses valores que eu mencionei aqui, 3 mil, 5 mil, 10 mil, eles serão reajustados pelo mesmo índice que corrige os benefícios previdenciários, tá? Então, com o passar do tempo, essa tabela aqui ela vai mudando. O que é 2 mil passará para 2.200, o que é 3 mil vai passar para 3.300 e todos os anos eu terei que atualizar essa tabela. Tudo conforme aqui o parágrafo 3º.
Os valores serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta emenda constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, ressalvados aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. Então, essas faixas salariais, tá, elas vão mudar todos os anos. E o critério de reajuste é o índice que reajusta os benefícios previdenciários. Então, com o passar do tempo, pode ser que você mude de faixa e acabe, então, tendo uma variação no valor da sua contribuição, ok? Detalhe agora importante, como é que ficam os inativos? É o seguinte, inativo do regime próprio de previdência social. Então, são servidores públicos inativos. Nesse caso, como eu já falei para vocês, a contribuição ela incide apenas sobre o valor que exceder o teto do INSS. Então, para quem ganha ali próximo, né, a R$6.000, não contribui na inatividade. Passou desse valor, passou do teto do regime geral, começa a incidir a contribuição. Mas tem um detalhe, se por acaso ele passou R$1.000 do teto, ele só vai pagar a contribuição em cima de R$1.000, tá? Mas não é em cima de R$1.000, porque eu vou calcular o percentual de acordo com o valor bruto, tá? Então, deixa eu voltar para cá. Se o cara está ali, né, ganhando, digamos, R$7.000, a alíquota é 14,5%. Ainda que ele tenha passado um pouco mais de R$1.000 do teto, 5.839, ele vai pagar 14,5%. De onde eu tirei esta conclusão? Daqui, ó. A alíquota de contribuição, de que trata o caput, com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no parágrafo 1º, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Então, se ele ganhou 7.000, passou 1.000 e pouco, eu vou pagar a contribuição sobre esse 1.000 e pouquinho, tá? Mas eu vou considerar a totalidade do valor. Então, se ele ganha 7.000, tá? A alíquota é de 14,5%, mas eu não aplico 14,5% em cima de 7.000, 14,5% em cima do valor que excedeu o teto do regime geral, 1.000 e pouquinho real. E o que ele está dizendo assim, tá bom, mas não considera que ele está ganhando só 1.000 e pouco, considera a totalidade, que ele ganha 7.000 e, portanto, a alíquota é de 14,5%, tá? Mas tem mais um detalhe que você precisa saber. Se depois da reforma da Previdência, né, as contas da Previdência ainda estiverem no vermelho, esse patamar, esse limite que eu estou passando para vocês, ou seja, a contribuição incidirá apenas sobre o valor que exceder o teto da Previdência, isso aqui cai. Sabe por quê? Lá na nova redação do artigo 149 da Constituição, o novo parágrafo 1º-A diz que, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensão que supere o salário mínimo. Então, o que a gente tem hoje é o seguinte, a contribuição do inativo é só sobre o valor que excede o teto do INSS. Mas se as contas da Previdência, do regime próprio, estiverem no vermelho, eu baixo esse teto aqui para um salário mínimo, tá? Então, todo aposentado e pensionista que ganhar acima de um salário mínimo já vai ter que contribuir, mas apenas sobre o valor que supere o salário mínimo, ou seja, eu posso aumentar a contribuição dos inativos. Só que não para aqui. O parágrafo 1º-B diz que, mesmo abaixando esse teto de contribuição dos inativos, né, se a conta da Previdência ainda estiver no vermelho, ou seja, demonstrada a insuficiência dessa medida,
essa daqui. Para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, ou seja, além daquele percentual, nós vamos criar mais um percentual, uma outra contribuição para a Previdência. Isso só vale para a União, tá? Só a União que vai poder fazer isso. E isso vai atingir ativos e inativos. Ativos e inativos. Corta aqui para mim. Então, repare o seguinte, se mesmo depois da reforma da Previdência as coisas estiverem financeiramente feias, primeiro eu ataco os aposentados. Ó, eu vou baixar o patamar de contribuição, de teto do regime geral, para quem ganhar acima do salário mínimo, praticamente todos os servidores. Mesmo assim, o déficit atuarial continua. Bom, agora eu vou criar uma nova contribuição, além dessa que vocês já estão pagando, e já vai valer para ativos e inativos, tá? Isso aqui seria um gatilho, uma forma de não pegar o dinheiro do orçamento para cobrir o déficit previdenciário. Primeiro, nós vamos jogar a conta naqueles que são diretamente beneficiados pelo regime próprio de previdência social. Tranquilo? Então deixa eu comunicar qual vai ser o tema da próxima aula. Corta aqui para a tela. Próxima aula nós vamos ver regras de transição. O que são regras de transição? A gente vai colocar uma linha e vamos colocar aqui, ó, a reforma da Previdência. Vamos colocar aqui 11 de 2019. Para os trabalhadores, para os servidores que ingressarem após a reforma, são as novas regras, ok? Para esse mundo de gente que já estava trabalhando, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, eles não serão obrigados a seguir as novas regras. Como que eles vão se aposentar? Pelas regras de transição. Essas regras de transição, volta para mim, não são tão boas quanto as regras antigas, nem tão ruins quanto as novas regras, ou seja, ele fica no meio termo. Não precisa seguir a nova sistemática, mas também não poderá se aposentar pelas regras antigas. Ele trabalha ali nesse meio termo e aí nós vamos conhecer as regras de transição. No caso do serviço público, são poucas as regras de transição. Duas, de forma genérica para todos os servidores, depois tem específicas para policiais, para quem exerce atividade especial, para quem é portador de deficiência, para os professores, cada um vai ter sua própria regra de transição. É mais complicado no regime geral de previdência social. Lá eu tenho várias regras de transição, mas tudo ao seu tempo, paulatinamente, nós iremos conhecendo então as novas regras de aposentadoria e as regras de transição para os servidores mais antigos, tá? Então, fico por aqui, até a próxima.